Presta atenção. Presta atenção. Escuta o que eu estou te falando. E houve batalha no céu. Por que que houve batalha no céu? Por causa da inveja de Lúcifer. Querendo ser mais do que Deus, querendo ser igual a Deus, querendo ser mais do que Deus, não, querendo ser igual a Deus. E Lúcifer andou falando mal de ninguém. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não fala que Lúcifer matou ninguém lá em cima, quis matar ninguém lá em cima, queria se prostituir lá em cima, queria namorar uma anja lá em cima, queria roubar lá em cima. Não. Sabe o que Lúcifer queria? O pecado de Lúcifer? Vamos contemplar aqui com o The Great John Plichão, vamos? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Olha só o que ele faz e o que ele fez e o que ele fará para colocar o desejo maligno no meu coração e no teu coração, na minha mente e na tua mente, que ele esteja repreende da nossa vida o desejo da cobiça, da inveja, de tudo que não presta, porque ele é o pai do pecado, o pai do pecado, e ele não abriu a boca dele para pecar. Sabe por quê? Porque o nosso pai é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas essas coisas, ele é o criador. Vamos lá. Ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, presta atenção, saiu da boca dele para fora? Não, não. Não saiu da boca dele para fora. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado de Lúcifer foi esse. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar Lúcifer fazendo tudo que eu falei antes por aí afora, ou proferindo alguma palavra contra o pecado, para pecar. Só brotou no coração dele para ele querer ser o quê? Ó? Semelhante ao Altíssimo, igual ao Altíssimo. Sabe por quê? Porque ele tinha poder, ele era poderoso. E quer que eu te diga uma coisa? O poder dele não acabou. Ele é poderoso. Pensa que ele é feio? Pensa que ele é feio? Pensa que ele perdeu o poder? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Até hoje ele se transforma em anjo de luz. Por isso, principalmente a você que está ouvindo vozes por aí afora, sonhando com Deus, mandando você largar marido, largar mulher, largar esposa, isso, aquilo, outro. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Que as pessoas... Eu contei para vocês aí que eu dormia abraçado. Olha que se eu tivesse morrido naquele sonho ali, eu vou te falar uma coisa. Eu ia ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão, porque eu dormi, eu sonhei, eu dormi, eu sonhei, foi abraçado com o diabão mesmo. Eu falei, eu não tenho essa fuleiragem comigo não. Eu passei um dia namorando um pecado, que esse pecado, eu fui dormir, rapaz, e eu vou te dizer uma coisa, o negócio não foi bom não. E não foi bom não. Que isso aqui seja um despertar para você. Que isso aqui seja um despertar para você. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, porque a mente não para, não sei o quê, porque a gente vê mulher, a gente vê homem, a gente vê isso, a gente vê aquilo, vê música, não sei o quê, isso, aquilo. Desperta do que dormes. Você passa o dia todinho namorando, abraçado com o diabão, namorando a ideia de largar o teu esposo, de largar a tua esposa, principalmente com essa malignidade. Não está do meu agrado. Me magoou, eu não vou perdoar ele, eu não vou perdoar ela.
E aí? Eu vou largar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou largar, eu vou fazer aquilo. Rapaz, aquele fulano lá na minha rede social, olha, tava falando isso, eu acho que é aquilo lá, ó. E quando pensa que não, já começa a conversar com outro macho, começa a conversar com outra fêmea, aí vai indo, botando isso na cabeça. Aí vai botando na cabeça. Vai botando na cabeça. Passa o dia todo namorando, do dia passa a noite. Aí depois amanhece o dia de novo namorando, irado com o esposo dentro de casa, que é assim que funciona. Aí sabe o que acontece? E o diabão só ali abraçadão, ó. Vem, minha bichinha, minha diabitinha. Vem, meu bichito, meu diabitito. Vem. Vem, meu diabitito. Vem, que é desse jeitinho que eu te quero. Vem. Vai, é desse jeitinho que eu te quero. Aí sabe o que acontece? Vai dormir. E aí aparece aqueles sonhos, traindo o marido, ou traindo a esposa, ou num sonho, vindo um anjo, ou vindo o próprio Deus, que não é o eterno, que é o diabão, o Deus com D minúsculo. Aí vem, larga ele, larga ela, tu merece coisa melhor. Larga ele, larga ela. Por quê? Porque a mente foi dormir poluída. Tanto faz ser do homem como uma mulher, a mente foi dormir poluída. E aí sabe o que acontece? Vai sonhar com algo que presta? É evidente que não. E o diabão não são do nosso coração, mas ele vê os movimentão, vê ali as práticas no celular, conversinha, vê você fazendo tudo, porque ele está ao nosso derredor. Nunca esqueça. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir mesmo. Aí o que ele faz? Lembra que existe divórcios que você se divorcia e não tem direito de casar nunca mais? Pode casar novito, com 17 anitos. Se largou com 20 anitos, vai viver solteirão pro restão da vida. Enquanto o teu cônjuge não morrer, tu tá ali, ó, presão. Presão ou presona. Aí é tudo que ele quer. Sabe por quê? Porque muitas pessoas morreram assim na fornicação. E perdidão. E perdidão. Tá pensando que é brincadeira? Aí, opa, calma aí. Que nem eu deixei um vídeo aí, eu deixei um comentário aí, uma irmã da Congregação Cristã do Brasil. Tá em rede social, tem que falar mesmo. Tá nas redes sociais mesmo aí rodando aí. Que ela falou que, eu vou contar como foi que Deus preparou para me largar meu esposo, para mim me separar do meu esposo. Sorridente da vida. Sorridente da vida. O próprio Satanás apareceu para ela. Aí sabe o que acontece? E faço isso, e falo isso e assino embaixo. E assino embaixo. Sabe o que acontece? Os planos na cabeça, vai dormir, passou o dia todo namorando seus planos malignos, vai dormir, tem seus sonhos diabólicos para lá, porque é imaginação. Aí sabe o que acontece? Não, agora pronto, olha a confirmação aí, Deus veio no meu sonho. Não esqueça que o diabão, ele se transforma em anjo de luz. A palavra fala para nós ser sóbrios e vigilantes o dia todo. Todo o tempo. Se você não está andando com Cristo, você está andando com o diabo. Olha bem dos meus olhos para ver se eu estou de brincadeirinha, de historinha, de conversinha fiada. Isso aqui não é para botar terror, não. Isso aqui é para despertar mesmo. Para que você pare com essas malignidades e ande abraçado com Cristo. Ande o dia todo com Cristo, dorma com Cristo, amanheça com Cristo. Passe o dia com Cristo e larga o diabo para lá, que ele não tem nada para dar para ninguém, a não ser fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele. Quer que eu te diga uma coisa? Só existe dois caminhos. Ou o céu ou o inferno. Ou Deus ou o diabo. Não existe esse negócio de em cima do muro. Não existe isso. Isso é linguajar por aí. A realidade é, ou é de Deus ou é do diabo. Aceita Cristo, ande com Cristo. Se aceitar Cristo e não andar com Cristo, anda com o diabo. Tomou o nome de Deus em vão.
Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E sabe o que acontece? Aceitou a graça, tomou o nome da graça em vão, com seus pensamentos malignos por aí afora, com seus pensamentos malignos e diabólicos. Como é que Cristo vai habitar num templo, andando, querendo o mal para si mesmo, desejando mal para o seu cônjuge, por aí afora, ou seja, para qualquer pessoa? Imagine, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, porque Satanás não tem nada de bom para dar para ninguém. Para ninguém. Vamos aqui voltando. E aí o papelzão dele, quando cai no pecado, tá no lamaçal de pecado? Tá no lamaçal de pecado, tá na promiscuidade. Qual é o crédito que você tem diante de Deus? Você se ajoelha diante de Deus e no lamaçal de pecado. Se ajoelha diante de Deus e no lamaçal de pecado. Você se ajoelha na presença de Deus e vivendo amancebado. Você se ajoelha na presença de Deus e não querendo casar com a tua parceira. Você se ajoelha na presença de Deus e não querendo casar com o teu parceiro. E aí? Você quer ir para onde desse jeito? Lembra? O diabo ele tem poder. O diabo ele tem poder para dar dinheiro, para dar riqueza, para dar homem, para dar mulher. Ele tem poder para tudo isso. Ele tem poder para tudo isso. Só que tudo isso que ele dá, que ele já deu para quem já morreu perdido, o final, o resumo de tudo que ele quer é que seja assado com ele no fogo e enxofre. E nada mais. Porque ele já está julgado e condenado. E não é à toa que ele é antigo. Ele é antigo. Nós não sabemos quantos bilhões, trilhões de anos ele tem. Nós não sabemos. Mas ele é enganador, ele é sedutor, ele é destruidor. Sabe por que que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo? Os salvos e os perdidos. Para que todos os salvos tenham o pleno conhecimento do amor de Cristo e que Cristo é justo. Que todos salvos irão saber porque pai se perdeu, porque filho se perdeu, porque mãe se perdeu, porque vai colocando tudo num pacote só. E todos os perdidos vai saber que Deus é justo. E que todos que foram salvos foi porque decidiram, tomaram a sua decisão, fizeram a sua escolha de andar com Cristo. E ainda assim, se viveu como ladrão da cruz, na perdição, se ainda verdadeiramente se arrependeu até no seu último segundo de vida, porque lembra que tem pecado que você está vivo, já está julgado e condenado. É o pecado contra o Espírito Santo, já era. Que não adianta nem ninguém orar. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Já era, acabou. Acabou, já era. Pode viver 30, 40, 100 anos, 1 trilhão de anos aqui. Está perdido. Está perdido. Sabe por que está perdido? É porque já fizeram a escolha deles. Sabe qual é a escolha que eles fizeram? Os que já morreram perdidos e os que estão ainda vivendo aqui, ó, vivos aí, estão perdidos. Porque escolheram a andar com Satanás o dia todo, a dormir com Satanás, a amanhecer com Satanás. E o final de tudo só vai ressuscitar na segunda ressurreição se morrer. E lembra, se morrer antes de Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, vão morrer do mesmo jeito.
só vai contemplar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e morrer. E só vai ressuscitar na segunda ressurreição do mesmo jeito. Quer morra antes de Cristo voltar ou morra no dia que Cristo voltar. Só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E não esqueça isso. Lúcifer não matou ninguém lá em cima. Lúcifer não falou mal de ninguém lá em cima. Só brotou no coração dele. É por isso que Deus não perdoa aquele que vive em pecado. Deus não perdoa quem vive em pecado. Primeiro, ele nem ouve pecador. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Qual é a vontade? O amor, a longanimidade, a bondade, o carinho, temperança, vai botando tudo de bom. E o resumo da sinopse, assim, da conclusão de tudo é 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Qual é a vontade do nosso Pai? Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Lembra, João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E lembra, mandamento, lei, ser o melhor pastor, melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor ser humano, vai botando tudo de bom. Nada disso não nos salva, porque nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos manter a nossa salvação, zelar da nossa salvação. Mesma coisa, casou, está uma vez casado, está casado para sempre, tem que zelar, tem o seu manual. Está empregado de carteira assinada, você não vai trabalhar não? Como é que você vai manter o seu emprego? Tem que ir lá, zerar, bater ponto, cuidar direitinho, trabalhar. Assim é a vida espiritual. E nunca esquece, Lúcifer só pecou no seu interior, por querer ser igual a Deus. Não mais do que a Deus. Vamos aqui, ó. Meus irmãos, olha aqui dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, aqui, ó. Para nós cairmos aqui na leitura, aqui, ó. Para a honra e glória do nosso Pai, aqui, ó. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Continuando aqui, ó. Nosso tema aqui, vamos lá, ó. Para nós entrarmos aqui no nosso temazão aqui, com chave de ouro aqui, com a leitura aqui, ó. Com chave de ouro. Pegou? Não deixa Satanás te seduzir. Não deixa. Não deixa. Não deixa Satanás te seduzir. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos lá, ó. Tudo fez Deus formoso. Eita, que coisa linda, maravilhosa. Vai dizer que a terra não é linda, bela e maravilhosa. A terra. Frutos, árvores, chuvas, por aí afora. Aí olha só o que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó. Imagine, se essa terra aqui é do jeito que é, isso, aquilo, outro, o jardim do Éden, terrestre como era, imagine como que não é, os novos, como será os novos céus e a nova terra. Meu irmão, ateu, ex-ateu, presta atenção, que quando bate com o degrotão pro chão, tem esse negócio de ser ateu e até, mas não, é ex. Ex-ateu e ex-ateia. Quando nós estiver lá em cima, na eternidade, você vai dizer assim, primeiro, se você tiver caído no canalzão do degrotão pro chão, e falar assim, ó, o degrotão pro chão, olha eu aí, eu era uma ateiazona lá embaixo. Bota no nosso português uma roçalhadão. Olha eu era uma ateiazona lá embaixão. E a você que é um ex-ateuzão, o Edinaldão, eu era um ateuzão lá embaixão, mas olha eu aqui, ó, com o nosso paizão aqui, ó, e nós estaremos com ele na eternidade aqui, ó, para os séculos dos séculos, nós se abraçar e estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Ai, a formosura, coisa linda, bela e maravilhosa. Imagine,
se os alimentos aqui são gostosos, as frutas aqui são gostosas. É por isso que eu falo para vocês, lembra? Deglutião Prichão não é perfeitão, não. Deglutião Prichão peca. Deglutião Prichão peca. Mas quando Deglutião Prichão peca, o que acontece? Deglutião Prichão fica revoltadão. Claro. É desse jeito que a banda toca. Vigilância total. Vamos lá aqui, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Vamos finalizar a leitura aqui, nós vamos voltar nisso aqui. Vamos lá. Ó. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Lembra que, porque não sei isso, aquilo, porque o que mais leva as pessoas ao ateísmo é como é que Deus criou o diabo, como é que Deus criou o mal. Como é que Deus criou o mal? Como é que Deus criou o diabo, Satanás? Como é que Deus, se Deus existe, isso é o ateísmo. Como é que Deus existe? As crianças morrem de fome na África, no Brasil, não sei pra onde. Pai matando filho, filho matando pai por aí afora. E gerações pós gerações, é terremoto, é fome, é peste, é não sei o quê. Você bota... Por quê? Porque ela é uma peste mesmo. Por causa dele, porque entrou a peste no mundo. Porque isso é uma peste, isso é uma praga, o diabão mesmo. Esse diabão, que essa porcaria aqui, ó. Ainda vem crente, para de xingar, que não sei o quê, que para xingar. Isso é uma praga mesmo, o que tá dizendo? Isso aqui é uma praga. Grande dragão, isso aqui é uma porcaria mesmo. Tem que ter medo de negócio de chamar pecado pelo nome, não, para chamar essa praga pelo nome dele, não. Que ele esteja repreendido na nossa vida. Onde é que está exaltando ele, falando que ele não presta? Está exaltando ele? Deus é bom e o diabo não presta. E ponto final e acabou. Tem que botar isso na cabeça para com esse negócio. Ainda bem que parou com isso de ficar me julgando por aí afora. Não é nem crente, não sei o que, ficar xingando, não sei o que. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Olhe para a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Vê isso aí. Isso aí que leva as pessoas ao ateísmo. Porque eu já me bati, estou falando para vocês que eu me bato com ateísmo aqui mesmo, aqui, ó. Inclusive, ó, mais uma vez aqui, ó. Vamos orar pelo Valmir. É Valmir o nome dele, rapaz. Quando nós se junta, mas fala de Deus, ele chega e fala assim, ó. Ei, aqui, ó, não. Jesus Cristo nasceu na Palestina e não sei o que, e puxa no celular dele, isso, aquilo, outro. E aí, uma pessoa que não... Por isso que eu falo, todos os ateus que bateram de frente com o Deglutião Prichão, não são mais ateusão brabão, não. Vamos orar por ele. Parando glória aos Pai, amém? O Senhor que faz a obra. Lembra? Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E nós somos apenas um instrumento, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Pai. Pois é, vamos orar por ele. Parando glória a Deus. Mais um vídeo que eu estou pedindo aí, hein? Valmir o nome dele, amém? Não esqueça, vamos orar por ele. Meu amigo, quando nós se senta aqui, pensa que não, rapaz, sai faísca. Eu não aceito, e não sei o que, isso, aquilo, outro. E tem que estar em oração, né? Em constante oração, vigilância. E aí sai faísca mesmo. Não, mas aqui, não sei o que, tá falando aqui, ó. Não, e entra mesmo na internet, não sei o que, isso, aquilo, outro. E o Deglutião Prichão só felizão da vida, ó. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, não sabe o que fala. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Isso que nós temos que fazer pelos incrédulos, pelos ateus. Sabe por quê? Porque pela graça de Deus, que nós temos que ser grato à graça, nós estamos vivendo em Cristo. E nós não vamos querer que as pessoas também vivam em Cristo, que saia das garras de Satanás. Lembra? Nunca esqueça isso. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E lembra que ele é poderoso. Ele é poderoso. Porque se ele não fosse poderoso,
se Satanás não fosse poderoso, se ele não fosse sedutor, se ele não fosse enganador, não existia ateu por aí afora, não existia incredulidade, não existia pecados por aí afora, rios e mares de pecados. Nós não estávamos aqui, navegando em um lamaçal de pecado.